Olá presencial, olá site. Nós vamos dar início a um curso, né, voltado para a banca IDECAM, que está aí fazendo, né, entre outros concursos, a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Enfim, eu vou fazer alguns comentários sobre o edital, mas antes até de eu falar sobre o edital, conversando com a turma presencial, ela me perguntou algumas indicações de livro. Basicamente, todo curso que eu leciono de raciocínio lógico, perdão, né, Cássia Coutinho, prazer, né, a gente esquece, acho que todo mundo assim, né, já sabe. Enfim, eu sempre indico 3 autores, tá, gente? Pode ficar aqui, só vou pegar um pincel. Que são autores que eu falo assim, gente, cada professor, enfim, cada um tem uma filosofia. Eu sou assim, entre apostila e livro, ponto. Sabe por quê, gente? As apostilas, de uma forma geral, são muito resumidas. Então, assim, se o aluno... A minha opinião é assim, se ele está buscando um material teórico impresso, é porque ele tem mais dificuldade, certo ou não? Ou ele tem dificuldade ou ele está iniciando, sim? Se ele está com dificuldade ou está iniciando, tem que ser um material que ele consiga ler e ter desenvolvimento. Ele tem que conseguir ler e entender, certo ou não? Porque eu fazer um resumo, põe todas as tabelas verdades, fala assim, a negação é chup. Então, ele vai ler e vai falar, não adiantou nada. Concorda? Então, assim, por isso que nesse aspecto, sempre quando você me perguntar uma indicação de material físico para estudo, eu vou te indicar livro. E é um dos motivos que aqui no curso Flávia Rita, a gente acaba não adotando muita apostila. Por quê? A nossa filosofia é muito simples. Ou eu tenho um material muito bem feito, ou eu não tenho. Meia boca só vai encarecer o curso, vai fazer vocês assim, confiar muito ali e ficar bem desesperado, você vai ler e não vai conseguir ter uma fluência, então não adianta. E se não for um material que eu, como professora, não vou utilizar, para quê? Eu vou só te encher, aumentar o seu gasto? Aumentar a logística, dificultar a logística do curso? Não justifica, gente. Tá? Então, já até dando uma resposta para o online e para o presencial, então, assim, basicamente o que eu faço, todos os outros professores fazem. Então, aqui funciona assim. O professor chega e fala assim, quero rodar essa apostila para o aluno. A gente roda na hora. Ok? A gente só não vai fazer material que seja para ficar engavetado. Te dá um material que ninguém gostou e vai o quê? Colocar lá. Porque quando você compra uma apostila pronta, gente, não sou eu, Cássia, que às vezes faço, correto? Então, nem sempre ela vai atender o que eu considero em termos de professora. Então, não justifica, porque a gente já teve uma experiência assim. Tá? Então, assim, ó, primeiro, material didático eu te aconselho, livro. Aí eu posso falar por mim, mas os professores que vocês têm na turma da Câmara, eu te falo que todos têm esse mesmo perfil, eu, André Maia e Flávia. Você vai ver que todos são tarados por quadro, todos passam tudo no quadro, então dificilmente vocês vão precisar ter um caderno. Claro que falando na parte do direito, gente, óbvio, você precisa da legislação, mas isso aí entra em vários sites e baixa a legislação. Você não precisa comprar o material para isso, né? Não vão ficar gastando à toa, beleza? No caso de raciocínio lógico, eu te falo que, assim, de uma forma geral, não há necessidade de adquirir um livro neste momento, ok? Para o concurso da Câmara Municipal, pensando na IDECAM, não acho que vale a pena. Salvo você falar assim, Cássia, estou com muita dificuldade, estou realmente muito crua, preciso de um material, quero ler antes da aula, aí eu acho realmente que vale a pena. Combinado? Ah, não, estou fazendo outros concursos que tenham disciplina. Aí é diferente. Beleza? Mas eu te falo assim, vocês vão perceber que durante a aula, as minhas matérias são tudo, não pulo coisa, dito, fica tudo muito organizadinho. Combinado? Então, assim, ó, dica para livros. E aí, eu vou te falar algumas coisas entre eles. Esse daqui, deixa eu pegar na ordem aqui, ó. Esse aqui foi o que eu falei do Henrique Rocha, tá? Então, assim, ó, vou colocar numa certa ordem aqui, ó. O Henrique Rocha. Gente, quem sou eu para julgar? Então, eu só vou fazer alguns comentários diante da minha visão do livro. É um livro bom, uma linguagem fácil, acessível, tá? Em custo-benefício, ele é bom, ele é mais baratinho, tá? Então, assim, ele é uma boa indicação, beleza? Mas eu acho assim, ele não tem, vamos dizer assim, ele não aprofunda tanto, tá? Oi? Raciocínio lógico para concursos. E, ó, de uma forma geral, gente, assim, Cássia, se eu tenho uma edição velhinha, gente, estava conversando ontem com o André Maia sobre isso. Raciocínio lógico, gente, matemática é matéria fechada, né, filha? A matéria muda? Não, né?
que é uma vantagem para a gente. O que, que muda? Forma de cobrar. Né? Assim, a questão, o estilo da banca. Se você pegar a mesma banca, em 10 anos, às vezes ela muda de perfil. Então, só que questão, gente, quero comprar um livro para ter questão. Eu vou te dar muitas, pode ficar tranquilo. Então, você vai comprar um livro se você quiser a parte teórica, combinado? E outra, como o livro, todos esses não são direcionados para a EDECAN, então você vai estar lá fazendo questão CESP, ESAF, que às vezes para a EDECAN vai fugindo. Mas sempre é bom, mas tá? Bom, na realidade, esse que é o nosso problema. Tem muita questão da EDECAN de raciocínio lógico. Não. Então, nós vamos ter que abrir o leque. E aqui, infelizmente, eu não vou conseguir, igual eu fiz com a turma outro dia do TRT quarta, que eu consegui, em 2 dias, montar uma lista com 198 questões só de raciocínio lógico, ainda deixando meu coração triste, porque tinha umas que eu não conseguia, não deu tempo de colocar mais. E facinha, assim, entendeu? Que era FCC. CESP, ESAF, todas essas, assim, você consegue, nossa, trocentas. Agora, essas outras bancas, assim, que faz menos, e tem essa questão de o que ele realmente chama de raciocínio lógico, a quantidade de exemplo que eu tenho, às vezes, daquele tópico específico acaba sendo muito pouco. Aí nós vamos ter que abrir o leque. Sempre assim, gente, pensando qual que é a banca que tem o maior o quê? Perfil. Então, eu já te falo assim, pensando na IDECAN, não tenho questões da IDECAN, eu seguiria uma ordem assim, ó, Sesgran Rio, FUMARC, Fundep. São 3 aí que você pode usar comparando na nossa disciplina. Cássia, já fiz todas da IDECAN, todas da Sesgran Rio, da FUMARC e da Fundep. Aí vão subir no nível. Aí eu te falaria assim, ó, OCP, IBFC, beleza? Essas todas, assim, que elas estão mais ou menos no mesmo patamar. Tá? Cássia, já fiz tudo, minha filha. Ah, então vamos para a ESAF. Ok? Vamos para a FCC. CESP, não. CESP, não. Porque o CESP, gente, ele é a única banca que só aparece com quem? Com ele mesmo. Então, o CESP dificilmente ele vai servir de ponte para outros concursos, tá? Então, só nisso aí que eu já te falei, você já tem muita questão. Então, não vai dar tempo de você chegar no nível do CESP, não. Pode ficar tranquilo, tá? Então, assim, de todas as bancas, vamos dizer assim, a que eu menos te aconselho a seguir é o CESP, porque realmente ele destoa de todas as outras bancas. Então, um perfil, por ser, né, de certo ou errado, então tudo isso já faz uma diferença, tá? O outro livro que eu gosto, gente, é o da Augusto César Morgado. E o Benjamin César. O título dele é Raciocínio Lógico Quantitativo. Ó, se eu falasse assim, Cássia, dos 3, qual que você indica realmente comprar? Eu gosto muito do Augusto César, tá? Vou te falar só por que eu prefiro ele entre esses 2. O Augusto César, ele já faleceu, o Benjamin é vivo, tá, gente? Inclusive dá aula. Ele era do IMPA. O que é o IMPA? Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Então, eu falo assim, gente, o cara é bom, né? Você sabe que não tem erro conceitual no livro dele. Você pode até não gostar de um jeito que ele explica, mas você sabe que não tem nada errado. O cara é matemático, o cara é fera. Entendeu? Então, você tem um rigor aí matemático, acadêmico legal, tá? Bom, o último aqui, e aí é bom que tem uma aluna que vai já até anotar esse livro, é você mesmo, que ele seria o ideal para você, é o do Sérgio Carvalho. É Sérgio Carvalho, é só Weber. Tira raciocínio lógico simplificado, só que aí tem que ser o volume o quê? 1. Bom, aqui é o seguinte, aqui está numa ordem de preço, não vou dizer qualidade, porque atende a perfis diferentes, entendeu? Mas, assim, de todos eles, o Sérgio, inegavelmente, é o mais completo e o mais aprofundado. Para quem está aqui do presencial, é só ver a questão de grossura, não tem nem que questionar. Entendeu? Você vê que ele é o mais grosso de todos, ele também é o mais caro, ele é mais de R$100 esse livro. Tá?
Então, assim, só vale a pena eu comprar do Sérgio Carvalho, gente, se eu estou realmente interessada no raciocínio lógico, além da Câmara, para outro. Senão eu estou tendo um produto bom na mão que não vai servir. A maioria dos exemplos dele é de auditor, analista. Ele tem muita questão para ESAF. Então, ele foca em outro perfil de concurso, entendeu? Então, assim, os exemplos dele são mais puxados. Mas ele é um livro muito legal, uma abordagem boa, assim. Se o aluno, Cássia, eu estou podendo, estou com dinheiro, com disposição. Com certeza eu compraria ele. Que é um livro que você vai usar para um concurso fácil, para o médium, para um regaçado, entendeu? Do Henrique, por exemplo, na minha opinião, a gente consegue para concursos que estão ali num nível mais médio, um pouquinho salgado, assim, porque ele não aprofunda tanto, né? Assim, ele tem alguns pontos que ele não aborda de forma mais assim complexa, coisa que todo ponto do raciocínio lógico que vão dizer assim, dá mais pau, o Sérgio, por exemplo, ele fala, entendeu? Então, assim, o outro, ele tipo, meio que finge que não percebeu, tá? Então, assim, que não é um erro, mas é só uma questão de percepção mesmo, tá? Então, assim, gente, os três, para nós, a questão da edição, se é velha ou nova, só muda a questão de você ter questões atuais ou não, tá? Mas, em termos de questões, você tem lá o site Questões de Concurso, que hoje acho que para o concurseiro é uma excelente possibilidade, fazendo propaganda grátis, né? É baratinho, nem R$100, assim, anual. Então, você tem o ano inteiro fonte de questões quase que infinitas, com resolução de professor e tudo. O problema da IDECAN é que não tem, então, entendeu? Mas não é do site, é porque a própria IDECAN faz pouco demais. Então, enfim, vocês vão ter que abrir o leque provavelmente em todas as disciplinas, não vai ter jeito. Exceto português, que querendo ou não, tem todo concurso, é mais fácil. Mas as outras disciplinas, você acaba tendo menos, tá? Então, fica aí, gente. Então, além disso aqui, site que você pode olhar a prova, questões, você tem o PCI concurso e o questões de concurso, que eu acho que são, né, o PCI é grátis mesmo, então você pode pegar a prova. Aí você pode fazer igual ele falou, joga lá a prova e DECAN. O problema, gente, é que assim, o PCI, ele é um filtro que às vezes o aluno não está no mundo de concurso, mesmo questões de concurso, ele tem muita dificuldade para filtrar. Porque tem essas questões do títulos, entendeu? O cara, na minha disciplina, tá? O cara, ele põe lá raciocínio, mas tá lá matemática, põe matemática. Aí você, às vezes, pode cair numa besteira de fazer uma questão que não tem nada a ver com o seu edital, mas que lá para questões de concurso está como raciocínio. É porque eles erraram? Não, gente. Eu acabei de mostrar a prova, que o título é raciocínio lógico e todas as 5 questões são de matemática. Aí, ele, na hora que ele vai construir o banco de dados dele, ele vai colocar essas questões como matemática ou como raciocínio? Raciocínio. Aí é pedir demais, o cara também não tem esse feeling. Por isso que eu falo, assim, a minha matéria é chata, porque eu que tenho que olhar as questões mesmo, senão a gente dá tiro no pé, pega questão que não tem nada a ver. Perfeito? Beleza. Então, fica aqui a indicação de livros para vocês, né? Todos eles são bons. Vou fazer concurso CESP, ESAF, nesse perfil. Sérgio Carvalho é o mais indicado, tá? Cássia, estou querendo um livro barato, assim, um custo-benefício bom. Te indicaria o Henrique ou o Augusto César. Para vocês, o Henrique e o Augusto César já seria bacana, já seria legal, tá? Eu até tenho do Henrique César do Henrique Rocha todo em PDF. Cássia, pode ceder para a gente? Gente, não, porque eu respeito o direito que... Isso foi um aluno uma vez que me mandou. Eu falei, nossa, beleza, gostei de ter o livro em PDF, mas eu já comprei o meu, porque isso não pode. Então, por isso que eu não cedo, porque eu acho que não é uma política razoável. Bom, dito isso, gente, eu vou fazer aqui o nosso cronograma. Por acaso, eu esqueci o meu, alguém está com o edital aí na mão? Manda um Skype para os meninos e pede para ele trazer o edital da Câmara para mim. Celular, ué. Manda aí para o Vitor. Tem? Então me empresta o seu aí. Eu quero esse aqui. Ó, eu vou ler para vocês o edital, tá? Ok? Ele fala assim, ó. Raciocínio lógico, põe 4 tópicos, né? A menina fala, não, cai nada. Adoro isso. Lógica dedutiva, lógica indutiva, lógica de argumentação, relações. Resume, Cássia, tudo de raciocínio lógico. A diferença, gente, é que ele só não destrinchou. Então, quando ele fala assim, ó,
Lógica dedutiva e lógica indutiva tem a ver lá com proposições, tabela verdade, equivalência, negação, P, Q, O, que esse breguete todo. Quando ele fala lógica de argumentação, tem a ver com quantificadores, todo, algum, nenhum, beleza? Todo cachorro é verde, então tudo que é verde é vegetal, logo todo cachorro é vegetal. Tem a ver com isso, tá? Bom, quando ele põe relações, aí, meu filho, tem tanta coisa que a gente pode falar que é relação, né? Tem 500 mil coisas. Mas dentro de um contexto que ele fala, eu entendo que seriam relações mais a lá probleminhas, onde que o aluno tem aqui o quê? Linkar dados da questão, tá? Porque eu tenho relação em 500 coisas, concorda? Eu posso ter uma relação entre grandeza, eu posso ter uma relação matemática, eu posso ter uma relação que eu tinha um probleminha de quadro lógico, por exemplo, do raciocínio. Enfim, então, esses pontos aqui é que a gente vai abrir o quê? O leque. Então, oficialmente, no seu edital, tem alguma coisa de matemática? Não. Nada. Mas, a gente quer acertar quantas? 20. Então, elas não vão ser doido, não. Então, eu vou acrescentar e eu vou te mostrar isso no cronograma, o que, assim, a gente vai cumprir, que é o que está no edital, e o que assim, eu vou dar porque eu acho que é prudente. Meu compromisso com vocês, a minha obrigação com vocês, cumprir o que está no edital. O extra, a gente vai vendo de acordo com o tempo, disponibilidade, até a gente tentar se resguardar o máximo possível. Combinado? Tá? Então, aqui, ó, lógica dedutiva, indutiva, argumentação e relações. Cássia, resumo, eu já fiz um curso de raciocínio lógico com você, tipo, tudo que você viu. Tem análise combinatória? Não. Tem probabilidade? Não, gente, não viaja. Tem PA e P? Não, gente. Essas matérias mais específicas de matemática, aí também não, nem tanto, tá? Um dia eu vi a aluna e falou assim, Cássia, mas PA e PG, tipo, é básico do raciocínio. Eu falei, não, filha, não é não. Nenhuma prova cobra PA e PG, progressão aritmética e geométrica, sem estar constante e explícita no edital, não existe isso não. Então não vem com essa de que é básico, não. Porque o que eu chamo de básico, gente, é assim, ó, conjunto, teoria dos conjuntos. Tem várias provas que cobram, mesmo não estando o quê? No edital. Eu vou conseguir anular? Sem chance. Uma equação, às vezes, de primeiro grau, vou conseguir anular? Não, uma operação com frações, eu vou conseguir anular uma questão só porque tinha fração? Sai fora, filho, não vou mesmo. Igual da PM, caiu uma questão lá, não tem geometria, mas era uma questão de função, onde tinha pedia uma área de triângulo. Qual que é a área de triângulo? Hã? Base vezes a altura sobre 2. Aí os meninos na época ficaram possessos, porque eles não lembravam. E queriam recurso. Eu falei, gente, eu faço, mas não vai anular nem por decreto. Anulou ou não a questão? Óbvio que não, gente. Porque o cara entende que isso aí é o quê? Base. Assim, é o mínimo ali que você tem que saber. Entendeu? Se é justo ou injusto, meu filho, não vem ao caso. Não, gente, matriz determina. Não. Vou resumir. Tudo que é de ensino médio, não. Tudo que é de ensino fundamental, também não. Cássio, seria qual série, mais ou menos? Não fiquem chateados. Tipo, até a 7ª série. Aí cai. Tá? Não fica tão feliz, não. Se pegar uma questão de potência, por exemplo, tem umas que é arregaçada. Não... Por isso que eu sempre falo assim, o básico que eu chamo é para falar assim, é fundamental, não quer dizer que com fácil. Ó, tem uma lista de... Nossa, que é isso? Tem questão de conjunto, que é 5ª série. A teoria de conjunto é 5ª série. Tem questão da FCC, você pega, meu filho, você dá uma rebolada para fazer. Então, assim, não se iludam, tá? Então, assim, tudo que for de ensino médio, não tem nem possibilidade, tá? PA, PG, função, não extrapola, não. O que for de ensino fundamental, basicamente, gente, eu só apostaria, vamos dizer assim, em 3 itens da matemática, que estaria condizente. A parte de teoria dos conjuntos, que essa a gente vai começar nosso curso com ela, não tem jeito. A parte de conjuntos numéricos, então natural, inteiro, racional. Só que, por exemplo, raiz de 25, vocês acham que tem possibilidade? Não, gente, tá mais aí já foge do edital, entendeu? Já não dá para você falar que é tipo um raciocínio. Te dou uma expressão regaçada lá de radical? Não, né, filha? Aí também nem tanto. Beleza? E principalmente a parte de matemática comercial. Razão, proporção, que nessa prova que eu estou te falando de raciocínio, lá só tinha isso. Entendeu? Então, uma razão, uma proporção, uma regrinha de 3. Mas gente, aí você tem que pensar assim, pode ser uma regra de 3 composta, com 5 grandezas?
aí já foge. Mas uma simplesinha ali, ó, que é quase um raciocínio, coisa que quase todo mundo faz sem nem perceber que está usando a regra, é possível? Sim. O que não quer dizer que a questão vai ser fácil, mas estou dizendo que o recurso matemático é um recurso teoricamente fácil. Entendeu a dinâmica? Então, olha aqui. Então, o primeiro item do nosso cronograma, teoria dos conjuntos. E eu vou te pontuar assim, o que está explícito no seu edital e o que eu já estou acrescentando porque eu julgo necessário. Teoria dos conjuntos é um dele. Está explícito no seu edital? Não, hora nenhuma ele falou de conjunto. Só que vocês vão ver o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta aqui do presencial. Quem que já viu o raciocínio lógico? Ah, até que tá bom, razoável. Então, olha aqui. Oi. Não. Anagrama, gente, é análise combinatória. Entendeu? Então, quando a gente fala em anagrama, é uma análise combinatória. Você vai pensar assim, pode cair um anagrama só se você conseguir fazer ele na marra. Deixa eu traduzir para quem falou assim, meu Deus, não sei nem o que essa mulher está falando. Anagrama, gente, são trocas, são palavras que eu crio trocando as letras. Pensa no nome Bia. Aí se ele falar assim, olha, aí vamos supor que a prova seja coerente, tá, gente? Que a gente sabe que não são, não é isso? Aí ele teria que te explicar o que é anagrama, certo? Porque anagrama tem a ver com análise combinatória que não está nem perto do edital. Então ele teria que falar assim, olha, considere que o anagrama são as palavras que a gente forma, trocando a ordem das letras da palavra original. Se essa palavra faz sentido ou não, não tem nada a ver, pode fazer do jeito que você quiser. Se fosse uma palavra bi, ele pode pedir, porque você consegue fazer na marra. Consegue ou não? Eu consigo brincar aqui, ó, de forma que eu consiga fazer quem? Todas as possibilidades, não consigo? Consigo, que acabei de fazer, são 6 opções. Então, ele pode até te pedir assim, mas aí vocês vão pensar assim, ele está te pedindo análise combinatória do tipo, filho, faça na marra. Faça na marra. Então, o que acontece é isso, às vezes você poderia até, se o aluno sabe anagrama, ele faria isso aqui em 2 segundos, né? Ele faria lá 3 fatorial 6, acabou. Bom, vantagem para quem sabe, mas se eu não sei, o objetivo da prova deveria ser esse aqui, ó, já que não consta no edital. Entendeu? Então, é igual questão de PA e PG. Tem, assim, às vezes, se eu sei a matéria, vamos supor uma questão de sequência, eu posso até fazer mais rápido, porque eu sei o domínio e tal. Mas quando eu caio uma sequência pensando no raciocínio lógico, em geral, ela nem é PA nem é PG. E quando são, ele quer que você faça o quê? Na munheca. Porque senão deveria estar escrito. Tá? Então, assim, ó, nada que compete à análise combinatória, arranjo, permutação, combinação, princípio multiplicativo, nada disso está no edital, nem de forma explícita e nem de forma o quê? Implícita. Porque às vezes ele podia colocar o nome que você falou, não, isso aqui, se eu destrinchar, cai nisso. Não, não, nada. Nada de ensino médio, vamos dizer assim, dá para a gente pensar nesse perfil, tá? Bom, então você vai escrever aí, ó, teoria dos conjuntos, gente, é um conteúdo que realmente não está no edital, que a gente vai o quê? Trabalhar. Eu vou colocar assim como extra, só para você ter uma noção assim, ó, isso aqui você vai olhar e você não vai conseguir linkar com o edital mesmo, não, tá? Bom, quem já viu raciocínio lógico vai concordar comigo o seguinte, se eu não tenho noção de conjunto, gente, toda a minha estrutura de raciocínio lógico ela fica meio complicada, porque eu vou usar N coisas de conjunto para te explicar o raciocínio. Então, não tem jeito, tem que andar juntinho. Segundo, é o que eu chamo de conceitos básicos de RL, de raciocínio lógico, tá? Então, o que é isso? A gente vai ver aqui o conceito de proposição. Então, o que é uma proposição? O conceito de valor, o quê? Lógico. Quem são os conectivos, né, os símbolos, né? O conceito de proposição simples e composta. Princípio do terceiro excluído. Princípio da não contradição. Cássio, mas não tem isso, tem. Tudo isso aqui está no seu edital, ele só não destrinchou. Princípio da não contradição.
Então, isso aqui é uma parte mais preliminar do raciocínio lógico, tá? E aqui, gente, eu já estou escrevendo assim, para você conseguir acompanhar onde que a gente está na matéria. É o nosso título, quando eu for dar aula, é o título. Isso aqui vai ser todos os nossos, o quê? Subtítulos. Alguns aqui fora de ordem, tá? Que eu coloquei no jeito que eu fui lembrando. Bom, terceiro tópico, eu tenho a parte de operadores lógicos. Robson, nós vamos combinar o seguinte. Sempre quando fizer assim, pega aqui, ó, no início do próximo quadro, pega parte de um e parte de outro. Acho que fica muito ruim para o pessoal, tanto online como presencial. Todo mundo aqui comigo? Então, olha aqui. Quando eu falo de operadores lógicos, eu estou falando de negação. Para quem já viu a matéria, quem que é a negação? É o nosso conectivo não, não é isso? O que mais? Conjunção. Quem que é a conjunção? É o I. Que mais? Disjunção, que é o nosso OU. Condicional. Bicondicional. Nosso bicondicional, que é o se, somente se. Só que é o seguinte, gente. Os operadores lógicos, eles se desmembram nesses 5 itens. Só que aqui é a parte mais rechuchuda do raciocínio lógico, tá? Essa parte aqui, ela é bem grandona. Porque de cada conectivo desse, a gente vai ver tabela o quê? Verdade. Equivalências. Negação. Então, assim, como é que eu nego um bicondicional? Tudo isso vai estar aqui. Forma de leitura. E alguns outros apetrechos aí específicos de cada conectivo. Então, é mais ou menos assim, no dia que eu te der disjunção, eu vou falar da tabela verdade, da equivalência dela, da negação dela, forma de leitura dela, entendeu? Então, cada itemzinho aqui, você tem um outro pacotinho associado aí, tá? Então, essa, dentro do raciocínio lógico, essa é uma parte mais rechuchuda, tá? Que a gente vai ficar o maior número de aulas constante no edital. Eu tenho um quarto tópico, que é a parte de tautologia, contradição e contingência. Cássia do céu, nunca vi isso. Viu, sim. Para quem levantou a mão aqui que viu raciocínio lógico, tem que ter visto isso aqui sempre. Tem jeito não. Cássia, eu fiz raciocínio lógico e não viu isso, filho. Então você não fez, não. Porque aqui é a parte, assim, o mínimo, né? Não tem jeito. Beleza? Esse conceito de tautologia, contradição contingente, tá? É uma parte ainda dentro de operadores lógicos, tá? Só para você ter uma noção, o tópico 2, 3 e 4 é o que no seu edital está chamando de lógica dedutiva e indutiva. Olha que legal. Beleza? Então, o que ele gastou 2 aí. Bom, além disso, a gente tem a parte de quantificadores. Quantificadores. Quantificador, a gente tem alguns outros nomes, tá? Tudo nomenclatura, porque vai que você vai associar um livro, olhar na internet, então às vezes o cara só fica brincando com o nome. Quantificadores, proposições categóricas, tudo é a mesma coisa. O mais comum, diagramas lógicos. É o termo até mais comum aí. Quantificador e diagrama lógico é o termo mais comum, tanto em editais quanto no material didático. O que são os quantificadores, gente? São aqueles 3 braguetinhos, todo, algum e nenhum.
Então, são as proposições formadas por esses quantificadores. Sim? Bom, aí nós temos um sexto, que é a lógica de argumentação propriamente dita. Só que, gente, no seu edital está escrito lógica de argumentação, não está? Só que não existe lógica de argumentação sem quantificador, não, filho. Essa matéria aqui está associada diretamente a quem? A quantificador. E eu posso ter um argumento formado por quem? Pelo I, pelo O, entendeu? Então, uma coisa está misturada para a outra. Tá? Então, assim, ó, só para você entender um pouquinho, o tópico 1 e 2 do edital da Câmara Municipal para técnico legislativo correspondem ao nosso cronograma, aos tópicos 2, 3 e 4, beleza? O tópico 3, que é a lógica de argumentação, na realidade corresponde ao tópico 5 e 6. Apesar de que quando a gente for ver lógica de argumentação, vocês vão ver assim, que ela também tem um pezinho no tópico 3, em operador lógico. Que eu posso criar um argumento utilizando as proposições e ou sem problema nenhum, tá? Mas assim, tradicionalmente, quando a gente pensa assim, lógica de argumentação, vem na nossa cabeça toda, algum, nenhum, que são os argumentos mais clássicos, mais tradicionais, ok? Queridos, é assim, ó, do tópico 2 ao 6 é o que está explícito no seu edital, tá? É o que vamos dizer assim, é a obrigação que a gente faça sol, faça chuva, tem que ser cumprida, tá? Só que tem algumas coisas que a gente vai fazer porque a gente entende que é necessário, por vários contextos, banca, cargo e 20 questões, tá? Cara, você vai jogar na nossa cara todo dia que são 20? Lógico, pra você entender que é o seguinte... Não, tô falando sério. Vocês têm que pensar assim, ó, vamos combinar e não pode ficar chateado comigo não, porque se eu te iludir, vai adiantar? Não, filho. Aí você chega na prova, você vai falar assim, poxa, eu não achei que era assim, então é melhor o contrário. Você ir preparado para o que realmente você vai encontrar e você conseguir achar mais fácil do que é na realidade. Então, se eu ficar muito boazinha com vocês, é ruim. É o seguinte, faz um teste para quem já viu raciocínio lógico. Pega 20 questões quaisquer de raciocínio lógico, versificada, senta e marca o tempo para ver quanto tempo você gasta. É questão óbvia, tá? Porque, querendo ou não, outras disciplinas, gente, igual o direito, que o André Maia não me escute. O que acontece? Se você sabe uma legislação ou não, a lei ou não, às vezes é mais rápido você perceber se você sabe ou se você não sabe. Ou eu sei a lei ou não sei. E aí o que entra também é a questão da interpretação. Mas vamos supor assim, o recurso que eu vou usar na matéria e a decisão, se eu pulo ou não, se eu chuto ou não, ela é mais rápida do que no raciocínio lógico. Porque o conteúdo de raciocínio lógico, gente, proporcionalmente a qualquer outro que vocês têm do direito ou do português, ele é bem menor, filho. A nossa matéria é muito menor. Só que tem um problema. Quando vocês pegam a questão, qual que é a maior dificuldade? O que eu uso? Porque no direito ele já falou assim, a lei 8.100, de acordo com a lei 8.112, filho, você vai pensar em qual lei? 8.112. Você tem como você perguntar assim, que lei que eu uso para resolver? Você vai fazer essa pergunta? Vai? E no raciocínio lógico? Nossa, o que eu uso? É condicional, é equivalência, é tudo? Então, esse que é o problema. Então, o tempo entre leitura, interpretação, codificação da linguagem matemática e a resolução não é tão rápido como outras disciplinas. Então, isso para 20 questões, vocês vão ter que pensar assim, ó, quantidade e qualidade. Vocês vão ter que treinar mesmo, gente. E vou dar uma dica. Não hoje, daqui umas 2 semanas, daqui um mês. Vocês têm que começar a marcar tempo mesmo. E ficar preocupado em relação a tempo de prova com a nossa disciplina. Senão, bom, vai estar gravado aí. Vou te falar o seguinte, qual que vai ser o principal vilão de vocês? É o tempo da nossa prova, raciocínio lógico. Quem não souber administrar o tempo da nossa prova, mesmo sabendo a matéria, vai ter sua vaga comprometida. Porque você empolga em raciocínio lógico, são questões que você fica ali tentando pensar, e o termômetro entre desistir ou continuar, é difícil a gente ter na hora da prova, diferente das outras disciplinas. Tá?
Então, assim, para 20 questões, você vai ter que ter esse termômetro muito mais afiado do que quando eu faço uma prova normal com 5, 10 questões. Beleza? Bom, então aqui, ó. O que a gente vai colocar aqui? Vou colocar até de cor diferente. Eu aconselho vocês fazerem também, para vocês terem esse termômetro no caderno de vocês. Nós vamos, além disso aqui, trabalhar um pouco probleminhas que envolvem verdades e mentiras. Nós vamos trabalhar problemas que envolvem quadro lógico. Vamos trabalhar probleminhas que envolvem raciocínio verbal, matemático, sequencial, temporal e espacial. Eu vou resumir esses 3 itens para vocês. Eu, Cássia, chamo tudo isso aqui probleminhas. O que é isso? São probleminhas do raciocínio lógico, gente. Isso aqui eu não tenho matéria para te dar, não. A gente só tem que treinar. Pra você ter uma noção assim, como pode cair na prova. Isso está explícito? Não, porque quando isso vem explícito no edital, ele vem desse jeito mesmo, principalmente isso aqui, ó. Raciocínio verbal, relações entre pessoas, tipo a lá FCC. Tá? Mas isso aqui, se cair, meu filho, não consigo derrubar nada. Nunca, jamais. Porque isso aqui é, digamos assim, puro raciocínio mesmo. Tipo, põe a sua cabeça para funcionar. Beleza? Então, quando eu estou colocando sequência, eu estou falando de PA e PG, gente? Não, para de taradice. São sequências simples, que tem uma lei de formação. Oi? Pode ser de figura, pode ser de palavras, pode ser de números. Então, você tem vários tipos aí. Vamos dizer assim, de uma forma geral, o povo gosta, assim, vamos supor, IDECAN, essas bancas assim, gosta mais a numérica. Mas sem ser PA e sem ser o quê? PG. E se for PA e PG, o objetivo da prova não é bem você usar fórmulas de PA e PG, e sim você usar quem? Cacholinha. Ah, Cássia, mas se eu sei a regra, lógico, filha, até eu vou usar, óbvio. Tem várias questões da FCC, eu já fiz isso muitas vezes. Às vezes eu pego uma questão de sequência, eu não estou com uma boa ideia na hora, eu taco matéria mesmo, os PA, os PG e tal. Só que eu tenho que ficar namorando a questão. Tá, agora como é que eu faço para o aluno? Porque se não tem no edital, eu não posso usar. Então, deve ter uma solução que eu ainda não estou enxergando. E sempre tem, tá? Ontem, meu marido falou assim, nossa, tem uma questão de raciocínio lógico que não tem lógica nenhuma, caiu da FCC. Na hora eu matei a charada. Aí ele falou assim, não, isso aqui não cai, não. Eu falei, cai. Mas não tem jeito de resolver. Tem. Aí ele me mostrou, eu estava em casa e eu fui trocar de roupa pensando na questão. Aí eu voltei e dei a resposta para ele. Eu falei assim, a resposta? Ele falou, não. Mas como você pensou nisso? Eu falei, pensa, 15 para... Já viram aquelas de hora? Uma mãe tinha 30... A questão era essa. Uma mãe tinha R$30, dividiu para suas 2 filhas. Que horas são? A questão é essa. O FCC é assistente administrativo. Então, vou repetir. Uma mãe tinha R$30, dividiu para suas 2 filhas. Que horas são? 15 para as 2, 1h45. Juro! Juro por Deus. Aí ele falou, eu falei assim, não, eu já fiz essa. E fui pensando, eu não lembrava, não, eu tô 15. Aí eu falei, ele falou, não. Não tem. E ele fica me zoando. Ele vira e fala assim, não, esse raciocínio lógico é assim, João foi pescar, Maria foi ao parque. Então, o que Rita fez? Tipo, aí ele fala assim, é desse tipo, não tem jeito. Aí na hora que eu falei com ele, ele falou assim, não. Ele ficou possesso. Isso não cai? Eu falei, cai, meu filho. Aí ele vira e fala assim, o povo te paga para isso? Eu falei, pague bem. Né? Mas assim, gente, cara, você concorda com esse tipo de questão? Gente, não cabe concordar ou discordar. O fato é, cai. E eu confesso que essas questões assim, tem a ver se você sabe matéria ou não? Não, filho. Vocês acham que eu olho e vejo? Essa é porque eu já sabia. Eu não contei isso para ele lá, mas eu já tinha visto. Mas o dia que eu vi a primeira vez, você acha que assim, todas eu vou ler e tipo... Não, filho, não é assim não. Tem hora que eu agarro também, porque não tem matéria. Por isso que eu falo assim, eu prefiro o CESP. Pelo menos cai matéria. Domino. Ponto. Agora, quando cai esses probleminhas, você tem que estar até mais inspiradinho, né, gente? Porque senão você olha o quê?
Não enxerga. E sempre é assim, gente, são coisas banais, tá? Quase sempre a regra é muito fácil. A gente que inventa moda. Só que na hora que você descobre, você fala assim, não, não, não. Né? Vocês já viram uma... Qual que é o próximo? Quem já viu não fala. Quem já sabe, essa é tradicional. Quem já viu não fala não. Então ele vai falar assim, ó, os números abaixo seguem uma sequência lógica, o mesmo padrão lógico. Então, qual que é o próximo número? Qual número substitui corretamente a vírgula? Ivano, faz um favor para mim. Imprime depois só a parte de raciocínio lógico do edital da Câmara. Depois, só para eu ter aqui. E aí? Pode falar. Por que 200? Com D, exatamente. Então, olha aqui. Olha aqui. Não, tô não. Vocês ouviram que eu não li? Porque se eu ler, a gente acaba dando uma induzida. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Todos começam com D. Qual que é o próximo número que começa com D? 200. Gente, eu fiquei somando, subtraindo. Taradice. Olha aqui. Olha aqui. O que eu acabei de falar para vocês? Quase sempre é muito simples. O problema é que é assim, se é numérico, para começar, a gente quer ser aluno psicopatérrimo, ele já quer PA, já quer PG. E aí, ó, quem fez aulas que tem uma matemática mais pesada tem que policiar, porque senão o aluno extrapola mesmo, entendeu? Sim, ele viaja mesmo na maionese. Claro, gente, que eu mesmo, toda questão numérica, eu sempre penso somar, subtrair, só que aqui você vai ver que nada disso rapidamente dá certo. De cara, de 2 para 10 dá uma diferença de 8. Aqui já dá uma diferença de 4, aqui já dá de 1. Então, filho, pode desistir, que o número aqui é impossível, tem que ter outro sentido. O que você fez? Mas não tem. Mas concordo que não tem sentido você pensar no 20 aqui? Ah, Cássio, mas eu pensei, ó. Entendi, mas mesmo 3. O 3 piorou, porque olha aqui. Você não tem uma sequência aqui, uma lei que realmente gere um 3. Tem que ter um padrão. O que é o padrão, gente? Eu tenho que ter uma coisa que do primeiro número ao último funcione. Ou seja, é uma coisa que me faz sempre assim perceber quem que é o próximo. Entendeu? Aqui, no caso, não tem... Bom, pelo menos eu não enxerguei nenhuma lei de formação que a gente consiga pensar em quem? No 3. Se você somar, subtrair, nada aqui. Se você olhar, ler... Entendeu? Mas, vamos supor, mesmo se tivesse o 3, aqui, na minha opinião, não cabe. Entendeu? Não tem nenhuma lei. Eu não consigo enxergar aqui uma lei que caiba o 3 aqui. Uma lei de formação que vale do último... Eu sei... mas olha aqui, quem te garante que a sequência é o 3? Por que não era o 5? Para ser do jeito que você está falando, você tinha que ter mais partes. Vou te mostrar aqui o que a aluno presencial está falando para todo mundo entender. Se eu tivesse, por exemplo, um braguetinho assim, ó. Isso, e fosse alguma coisa assim, e aí vamos supor, depois tinha um quá, aí você podia pensar numa sequência igual você está falando. Mas eu tinha que ter pelo menos 2, 3 para você conseguir ver a lei de formação. Você entendeu? Senão não faz sentido. Então você tem que ter realmente assim, aquela continuidade. Como você não tem essa parte aqui, ó, você pensar no 3 aqui é do tipo, tirei atrás da cuca, porque não tem não tem, vamos dizer assim, embasamento para isso. Então, olha só, gente, resumindo. Nós vamos fazer, provavelmente no nosso último encontro, algumas aulas sobre isso aqui, que eu não tenho matéria para te dar, mas eu preciso que vocês acostumem com esse tipo de questão, porque é totalmente possível, tá? Então, assim, não está de forma explícita no edital, mas é algo que, em raciocínio lógico, é sempre bom a gente ter prudência, tá? Não vai ser a nossa parte predominante, mas, assim, tem que pelo menos dar uma pincelada.
Fechou? Pode ser, vamos dizer assim, a parte de relações do edital é isso? Nem me atrevo a dizer. Porque, igual eu te falei, relações você tem várias coisas. Eu posso ter relação, vamos dizer assim, de operadores lógicos, então ele deixa muito solto. Então, no fundo, pode ser uma relação entre probleminhas? Pode. Pode ser uma relação, por exemplo, entre os operadores? Pode. Pode ser uma relação matemática? Pode. No fundo, é igual o edital do mapa, uma vez que caiu assim, comparações. Gente, o que é comparações no edital? Ué, pode ser comparação entre grandezas. Assim, gente, parte filosófica do edital, só se for para pagar minha língua, até hoje eu nunca vi cair, tá? Mas assim, eu apostaria, vamos supor, em 3 tipos só. Uma relação. Quando a gente fizer isso aqui, vocês vão ter várias relações. Então, só isso aqui já bastaria. Relações entre o que? Dados. Então, por exemplo, assim, ó, esse quadro lógico, deixa eu te explicar o que é isso. Problemas de verdade e mentira, gente, são os probleminhas assim, ó, os clássicos do mundo, tá? Uma avó chegou em casa e um dos 5 netos, comeram o bolo. A avó, empolgada, pé da vida, perguntou aos seus 5 netos quem comeu o bolo. Cada um deu a seguinte resposta. Aí aparece lá, Joãozinho, Maria, José, tá. Sabendo que apenas um deles falou a verdade, quem comeu o bolo? Já viram isso assim? Que é clássico de verdade e mentira. Eu não tenho matéria, mas eu posso te dar dicas de resolução que vão tentar otimizar o seu tempo. Quadro lógico, esse aqui é muito bom. Exaf, por exemplo, adora. A gente está falando da Exaf, tem uma aluna nossa, está aqui com a gente, mas ela vai fazer, é auditor da Receita Federal, por isso que eu estou aproveitando aqui. O quadro lógico é aqueles assim, ó. João, Maria, Pedro. Um é dentista, um é médico, um é engenheiro. Um mora em São Paulo, no Rio, em Minas. Sabendo que, aí ele vem te dando várias informações. Aí te dá várias informações. E aí no final ele quer saber quem é quem. Você tem que casar o nome, a profissão e a cidade. Esse tipo de exercício, existe uma técnica de resolução, que é a do quadro lógico. O Sérgio Carvalho tem nele, eu não lembro se no Augusto, no Morgado tem, mas no Henrique e no Sérgio tem isso. Traz assim, esse quadrinho ensinando a fazer e tal. Então, assim, eu tenho uma técnica de resolução que facilita a minha vida. Cássia, se eu não tiver técnica, é possível acertar? Claro. A diferença é só tempo. Só essa. Bom, essa parte aqui, gente, ela é mais problemática. Que é o seguinte. Sequência. Ô, filha, eu posso te dar 20 sequências e na sua caiu uma que a gente nunca fez. Eu não tenho como controlar isso. Então, vamos dizer assim, aqui ó, é o que eu menos consigo te ajudar, porque são problemas muito diversificados. Eu posso ter vários exemplos de sequência, igual eu falei, num próximo a gente nunca ter feito um. Então, eu não consigo controlar. Aqui eu consigo te dar algumas técnicas, tipo dica, olha, começa por esse caminho, estrutura dessa forma, que em geral é um bom caminho. Mas mesmo assim, nunca vai ser uma regra geral, vai depender do tipo de exercício. Tá claro? Então, assim, eu posso entender que as relações são isso aqui? Posso, mas sendo bem transparente, bem honesto, para não ficar picaretando, no fundo eu não tenho como afirmar em 100%, porque fica um termo extremamente abrangente na matemática e no raciocínio lógico. Tá? Só acho que a gente não, vamos dizer assim, eu não pecaria por um excesso. Ah, não, relações entre funções? Não, gente, não exagera. Tá? Bom, além disso aqui, gente, vou escrever isso aqui agora. Ó, pessoal que vai fazer Câmara Municipal de 2015 para técnico legislativo. Vamos dizer assim, tudo que está do 1 até o 9, eu vou fazer com vocês, faça sol, faça chuva. Só que eu vou te dar uma dica. Tá? Como eu acabei de comentar o seguinte, eu tenho provas da IDECAM, né, que a gente viu aí, Banesp, se não me engano, que apesar do título raciocínio, só tinha o quê? Matemática. Isso é uma vertente que acontece em muitas bancas. Quando eu não tenho uma banca forte, que eu tenho lá trocentas questões para eu mapear mesmo, prudência morreu de velho, não é isso? Ainda mais num contexto de 20 questões. Então, eu te falo assim, tem 2 conteúdos na matemática que eu acho que vale a pena a gente pensar em estudar.
A gente, num primeiro momento, para quem faz a turma, eu vou jogar a bola para vocês, porque eu primeiro vou ter que cumprir isso tudo aqui. Ah, cumpri, fiz tudo que eu precisava de forma show, aí a gente abre o leque. Tá? Não posso começar por algo que eu acho, né? Eu tenho que começar pelo que eu tenho certeza. São duas partes, uma que a gente chama de conjuntos o quê? Numéricos, principalmente no que compete a números naturais, números inteiros e números racionais. Bom, nessa prova que eu estou mencionando, de 5 questões, umas 3 tinham fração no meio. Tá? Então, assim, saber fazer conta com fração, lembrar essas operações aqui básicas, vale a pena, é prudente, tá? Beleza? Além disso, matemática comercial. Bom, quando eu falo em matemática comercial, eu estou falando principalmente na parte assim, ó, razão, proporção. Vou até colocar assim de uma forma assim direta, números proporcionais. Então ele fala assim, dividir na razão direta entre as e da, já viram uns probleminhas assim? Tá? Grandezas proporcionais, regra de 3. Gente, bom, sendo coerente com o edital, se eu pensasse em regra de 3, eu tinha que pensar numa regra de 3 simples, concorda ou não? Sim? Assim, sendo mais coerente. Como a banca às vezes não é, filho, você já vai estudar regra de 3? Se você estudar simples e composta, só simples, vai fazer muita cosquinha não, filho. Então já estuda tudo de uma vez, faça, já que vai fazer, faz direito. E porcentagem. Bom, principalmente porcentagem, isso aqui, acho que não tem que fazer um exercício de porcentagem, tá? Então, assim, eu vou dizer assim, ó, principalmente porcentagem e a parte de fraçõezinhas aqui, pelas algumas questões que eu já vi da IDECAM, tá? Então, eu não iria para a prova sem ter essa noção, não. Tá? Gente, esses 2 tópicos estão de forma explícita no edital da Câmara? Não. Implícita? Não. Sendo bem honesta. Só que eu acho assim, depois que você cumpriu todo o edital, não só na minha disciplina, mas também em português e também em legislação, ok? Você já cumpriu que está de forma explícita, você já está bem na fita. Até novembro dá tempo? Dá. Se você fizer estudar direito todos os dias, fazer um plano bacana, dá tempo. Se você ficar piriguetando no primeiro mês, com o corpo mole, aí não dá tempo mesmo, não. Se você falar assim, não, daqui um mês eu começo a dizer, filho, não dá o tempo mesmo, não. Mas se você começou a estudar forte desde o início aqui do curso, aí você consegue. Dá tempo de você ver o edital inteiro. O edital ele é pequeno. Gente, estou falando de verdade. Pode ter aluno aí falando assim, nossa, eu achei grande, é porque você não fez outros. Porque, querendo ou não, comparativamente, o edital ele é pequeno. Eles são matérias que são costumes em edital. Tá? Então, dá para vocês fazerem assim, um mapa bem legal para novembro. Queridos, muitos alunos estavam me pedindo aí vamos dizer assim, esse feedback sobre o edital, tá? Então, a gente, aqui, a minha sugestão, do tópico 1 ao tópico 9, é o que está, vamos dizer assim, mais explícito e implícito no edital. Fica a dica para conjuntos numéricos e matemática, o quê? Comercial, beleza? E esse vai ser nosso cronograma. Esses 2 eu só irei trabalhar para quem faz o curso comigo, se realmente der tempo e a gente cumprir toda a outra parte de forma que... Legal. Cássia, você aconselha eu ir estudando antes? Lógico que não, filho. Se você tem que cumprir a outra parte primeiro. Não existe isso, senão você dá tirinho no pé. E você estuda isso aqui bem, mas o que está explícito você não estuda. Aí não tem jeito. Não é bem assim. Beleza? Show? Então, beleza. Posso apagar aqui já? Só para ficar a matéria já certinha? Bom, explicado o edital e o que vai nos esperar aí, bora. Nós vamos começar com a primeira matéria, que é
teoria dos conjuntos. Bom, gente, a teoria dos conjuntos, eu falo que ele é um conteúdo assim, que não tem jeito. Qualquer banca, qualquer edital que diz que cobra raciocínio lógico ou matemática, ele é um conteúdo base. Então, a gente, ao longo de várias matérias, a gente reporta a coisa de conjunto, união, interseção, inclusão, símbolos. Então, não tem jeito. Mesmo se não estando no edital, em qualquer um deles, é um conteúdo que você tem que ter uma base aí para você ter um mínimo de acompanhamento no seguinte, tá? Mas lembrando que ele também não está de forma explícita. Então, primeira forma, tipos de conjunto. Perdão, deixa eu mudar o título aqui. Representação. Então, ó, eu tenho uma primeira parte, que ela é uma parte introdutória, para eu saber assim, ó, o que é linguagem matemática, o que me espera. Então, um conjunto ele pode ser escrito por extensão, por compreensão e pelo diagrama lógico. Mentira, tá, gente? É tarada. Diagrama de Venn. Ok? Diagrama de Venn. Então, como é que eu represento um conjunto através de extensão? Eu escrevo meus elementos separando por vírgula. Então, eu escrevo elemento por elemento. Ok? Então, eu escrevo todos eles ali, ó, separando por vírgula, ok? Que a gente também chama de forma analítica. A mesma coisa. O que é uma compreensão? A compreensão, gente, é quando eu escrevo o meu elemento através de propriedades. Então, por exemplo, eu poderia falar o nome de cada um de vocês, posso ou não? Então, falar assim, ó, turma dos alunos presenciais da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Então, eu poderia falar o nome de um por um. Ou poderia classificar desse jeito, alunos da Câmara Municipal. Posso ou não posso? Posso. Então, de vez eu falar um por um, eu atribuo uma propriedade para pertencer ou não. Se eu falo assim, ó, conjunto dos números pares, ok? O 2 pertence? E o 7? Pronto. Então, de vez eu escrever todos os pares, eu coloco uma propriedade para verificar se pertence ou não. Fala para mim um jeito que eu poderia escrever o conjunto A. Hã? Maior que 2 e menor que 9. Tá, só que... Hã? Não escutei a primeira parte. E naturais, isso. Porque aí você tem que especificar se é natural, inteiro. Se eu colocar real, pode? Não, né, filho? Porque aí você tem outros números aqui. Então, aqui eu podia colocar ou natural ou inteiro. Os dois estaria certo. Então, eu podia escrever assim, ah, eu quero um elemento X pertencente aos naturais. Né? Quem são os naturais? Silêncio reinou. 0, 1, 2, 3. Não. Posso falar que são os inteiros positivos? Posso falar que os naturais são inteiros positivos? Posso ou não? Lógico que não, né? E o 0? Ele é positivo? Não. Ele é negativo? Não. Então, eu posso falar que é 0 mais os inteiros positivos. Ô, Cássio, mas eu pensei que o 0 ele era tipo nulo. Ele também é nulo. Uma coisa tem nada a ver com a outra, né? Ele é par e ele é o quê? Nulo. Ele é neutro. Ele nem é positivo, nem é o quê? Negativo, tá? Então, x pertence aos naturais, tá o quê? Então, usando ali o que ele falou. Não copia, tá? Só presta atenção. O que você falou tá certo. Você falou assim, ó, x maior que 2 e menor o quê? Que 9, tá? Então, vamos pensar aqui comigo o seguinte. Se você quer usar isso aqui, você tem que unir esse povo aqui, não tem? Quem que você colocaria aqui no meio?
Eu tenho que escrever ali, tem que colocar um i, um ou, um, sei lá, qualquer coisa ali, não tem não? É o e? Isso aqui? X menor que 2 e x maior que 2 e x menor que 9? Cara, eu nem pensei nisso. Só que isso aqui faz muita diferença, tá? O certo seria o i mesmo, porque você está dizendo que tem que ser os dois o que ao mesmo tempo. Então, se eu for escrever nessa linguagem, obrigatoriamente, não é opcional não, eu teria que usar quem? O i. Só que tem um outro jeito de eu escrever isso aqui mais rápido. Eu posso falar assim, ó, 2 menor que x menor que 9. Eu escrevi a mesma coisa que você, tá? Quando eu escrevo aqui, ó, lê para mim nesse sentido assim, ó. Lê para mim assim, ó. X maior que 2, não foi? Foi o que ele sugeriu ali. Lê essa parte agora. X menor que 9. Não é isso aqui? Só escrevi de uma forma mais rechuchudinha. Beleza? Mas os dois estariam corretos, tá? Então, olha aqui. Eu atribuí uma propriedade para o meu elemento pertencer ou não. Os dois conjuntos, o A e o B, dizem exatamente a mesma coisa, só gosto do freguês. Teoricamente, qual vai cair em prova? O segundo, né? Então, tá bom. Diagrama de Venn, gente. O diagrama de Venn é a representação de conjunto através de figuras. Então, imagine que eu pegue todos os meus elementos, ó, e coloco dentro do desenho. Beleza? Então, aqui, ó, extensão, escrevo todo mundo, separando por vírgula, 1 a 1. Compreensão, eu atribuo uma propriedade para o meu elemento pertencer ou não. E o diagrama de Venn, eu represento o meu conjunto através de figuras. Os meus elementos serão pontos internos ao diagrama. Beleza? Gente, é o seguinte, quando o cara usar a compreensão, o que vai, digamos assim, estar em xeque é a gente decidir qual elemento pertence ou não àquele conjunto. Porque, em geral, é isso que ele quer fazer. Só está sendo sacana, te ver estudar de uma forma fácil, ele está elaborando a linguagem, certo? Então, aquele ali, x pertence a z, tal que 30 sobre x igual a n, n pertence a n. Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que saber quem é Z e quem é N. Gente, eu não posso falar assim, não vou dar nenhum exemplo usando isso aqui, porque a gente não viu ou não está no edital. Desiste, porque não é assim que acontece. Então, o que nós vamos combinar? Dentro do possível, tudo que eu puder chuchando aí de matemática, acho que assim, é mais recorrente, que cai, a gente vai fazendo. Lógico que muito aluno vai ficar assim, meu Deus, eu não lembro disso de jeito nenhum. Se você está realmente afim de ser aprovado, se eu hoje falar lá o símbolo o dia inteiro, você fala, não tem ideia do que essa mulher está fazendo. Qual que é o seu para-casa de hoje à tarde? Pesquisa. Estou dizendo para você estudar? Não, gente, estou dizendo só para você ler. Porque aí você vai tendo mais fluência, você vai tendo uma bagagem melhor. Tá legal? Então, vamos lá. Quem que é esse Zzinho? Inteiros, né? Então, aqui, ó, volta aqui comigo. Deixa eu fazer uma legendinha aqui para vocês. Qual que é o símbolo padrão para a gente representar os naturais? É o N. Deixa eu só escrever todos. Então, a gente tem basicamente esses 5 conjuntos, certo? Ok? Então, o natural, gente. Qual que é o símbolo que eu tenho? É o N com risquinho duplo, beleza? Inteiros, o Z. Racionais, o Q, com um tracinho dentro. Ô, Cássia, se na prova vir só o Q sem tracinho, gente, nós morremos por causa disso não, né? Porque, querendo ou não, digitação matemática ela é chata. Então, às vezes, o símbolo não é exatamente. O que você vai pensar assim, ó, natural. Se eu tenho lá o N, o Z e o Q,
a menos que ele faça um outro tipo de acordo, por exemplo, igual na questão que eu passei, e caiu assim, eu já tenho que entender que o N é natural, o Z é inteiro e o Q é quem? Racional. Se ele for descumprir isso, ele tem que fazer a legenda, tá claro? Irracional, qual que é o símbolo? Ó, é o seguinte, o irracional, ele não tem um símbolo próprio. O que eu chamo disso? Se você pegar trocentos livros de matemática, o natural é N, o inteiro é Z, o racional é Q. Isso não muda. Nem para professor, nem para livro, nem de ensino médio, nem de nível superior, em lugar nenhum. O irracional, não. Ele não tem essa padronização, tá? Tem alguns autores que utilizam o I duplo, alguns que utilizam uma abreviação. Então, aqui, em geral, numa prova, quando ele quer falar de irracional, ele vai usar outros recursos, tá? Do que esse. Beleza? E os reais, gente? É o Rzinho. Beleza? Então, são aqui os símbolos padrões. O que eu acho que vale a pena você fazer um para casa? Eu tenho que saber quais elementos pertencem a cada conjunto? Sim ou não? Ter uma noção? Precisaria. Uma questão como aquela ali, ó, eu tenho que saber o que é quem, senão não tem jeito. Eu tenho que saber ler ali, ó. Tá? Não preciso de um estudo aprofundado no primeiro momento. Mas ter uma noção é sempre bem-vinda. Então, voltamos aqui. Então, nosso Z é quem? Os inteiros. Os inteiros é fácil, né, gente? Quem são os inteiros? Todos. Então, rápido. Esse Nzinho, quem que eles são? Naturais. Aí você tem que pensar assim, ah, tá. Quais elementos pertencem ao conjunto dos naturais? 0, 1, 2, 3 e bordoada. É sempre um conjunto infinito. Inteiro, todos positivos e todos negativos e mais quem? O 0. Então, quando a gente fala no conjunto dos números inteiros, eu pego literalmente todos os inteiros, seja ele positivo, negativo ou nulo. Então, para começar uma questãozinha assim, você já tinha que ter essa base, que para inteiro e natural é razoável. E aí, gente, como é que eu decido quais são os valores de x? Vocês entendem que x aqui, ele está fazendo a papel de um elemento genérico? Então, é como se eu falasse assim, eu quero um aluno, dado que esse aluno seja da Câmara Municipal. Passando para uma linguagem matemática, como se eu falasse, eu quero x, tal que x seja aluno do curso da Câmara Municipal. Seria equivalente a isso. E aí, pessoas, como é que a gente descobre quem que é x? Ideias? Começar pelo final. Me ajuda. Quem está falando comigo? Como é que o que você chama por começar do final? Aos naturais. Então, beleza. Então, para aí. Já começamos por uma coisa. Deixa eu traduzir o que a nossa aula presencial diz. Falou, Cássia, como n é natural, ele tem que dar um número inteiro positivo. Por que eu fiz assim? 0, né? Mas beleza, vamos pensar no positivo. Então, só que eu já elimino um bocado. O x pode ser negativo? Não, porque numa divisão positivo com negativo geraria negativo. Então, olha que lindo, já eliminei todos esses. Então, x já não pode ser nada disso, correto? X pode ser 0? Também não, porque eu posso ter uma divisão por 0? Também não. Olha que belezura já ficou. Minha margem já caiu bastante, sim? Agora, vamos pensar, o x pode ser 1? Pode. Lembra que aí foi outra coisa que ela comentou. Para dar aqui, não tem que dar inteiro? Então, isso aqui tem que dar uma divisão exata. Ah, tá. Então, x pode ser 1? Pode, porque 30 sobre 1, 30, não tem problema nenhum. X pode ser 2? 30 sobre 2, 15. X pode ser 3? 30 sobre 3, 10. X pode ser 4? Pode? Não, porque 30 sobre 4 dá uma divisão exata? Não, né? Cássia, eu não sei de qual não. Faz a conta. Ué, né? Aqui, gente, e ó, já vou combinar com vocês o seguinte. Conta mesmo. 30 dividido por 4. A gente dá conta? Dá. Cássia, eu não lembro quanto que é 3 vezes 2, essas coisas assim. Filho, compra uma tabuada, né? Então, você não mata, tá, gente? Mas, assim, é verdade. Porque, olha aqui,
Se você tem dificuldade com operações mesmo, e tem aluno que tem? Tem. Porque o menino não fez o ensino médio, nunca mais olhou para matemática, não trabalha, não gosta, não é assim? Então é normal isso. O que eu não posso fazer é pegar o nosso tempo e ficar fazendo continha, sendo que essa parte, com o sofrimento, é possível você fazer aonde? Em casa. Combinado? Então tem que ter um esforço de nós dois aí. Então, x pode ser 4? Não, porque não dá inteira. Pode ser 5? 30 sobre 5, 6. Pode ser 6? Pode ser 7? 8, 9, 10? Pode, né? 30 sobre 10, 3. 11, 12, 15? Pode. 30? Deixa eu te contar um segredo. Nós estamos na metade, não estamos? O próximo é sempre ele mesmo, se o número for par, tá? Então, ou seja, se eu estou aqui na metade de 30, o próximo divisor vai ser sempre ele mesmo. Entre 15 e 30 não tem mais ninguém. Cássia, não acredito. Faz a conta em casa, um por um. Mentira, faz não. 30 aqui, então só pode ser o próprio 30. Acabou. E se fosse 100, cheguei no 50, não preciso nem pensar, não tem nem que analisar nada. Cheguei na metade, o próximo é ele mesmo. Bom, aí, aproveitando o gancho, é o que a gente fala de tempo de prova. Vamos supor que fosse lá o 100. Se você lembrou de uma regrinha, vamos dizer assim, que nem é uma regra, uma coisa básica aí de números naturais, se você lembrou disso, você chegou lá no número 100. Se eu cheguei no 50, eu já chuchei o 100 e fui ser feliz. Se seu concorrente não nem tinha um, aí ele tá lá, 51, 52, e ainda xingando o cara da prova, né? Tipo assim, lógico que não vai dar tempo, não é isso? Então, são esses pequenos detalhes, gente, é que vai fazer vocês ter uma diferença em relação a quem? E a tempo, porque isso, para nós, vamos dizer assim, Cássio, o que você está mais preocupado com a prova? Isso. A forma que vai vir, vamos dizer assim, o nível que vai vir as 20 questões, entre média, fácil e difícil, a quantidade de cada uma, e o tempo que vocês, na realidade, vão gastar para fazer essas 20, porque é uma quantidade, 20, gente, só na ESAF que caí, que eu já tinha visto, assim. Só em outros tipos de concurso, entendeu? O máximo era 15 e tal. Então, beleza. Nessa questão aqui, gente, contar como é que ela caiu. Ela tinha esse conjunto A, aí tinha um outro conjunto B, aí depois ele pedia a interseção. Só que para eu fazer a interseção, eu precisava primeiro saber quem eram os elementos. Então, não vai cair só isso não, filho. Isso aqui é uma parte. Aí daqui ele vai te pedir outras ações, beleza? Gente, próximo item aí, relação de pertinência. Oi. É mesmo? Não. 30 sobre 0, não pode, não é definido, é proibido na matemática. Tá? Aqui, pessoal. Não é definida uma divisão por 0. Então, o denominador, ele jamais pode ser 0, ok? Em qualquer circunstância. Então, esse 30 sobre 0, ele é proibido, tá? Então, 30 sobre 0 dá 0 jamais. A resposta seria, não é definido, não é permitido. Agora, só aproveitando o ensejo, 0 sobre 30 pode? Pode, não tem problema nenhum. Tá? Porque a ideia é o seguinte, o princípio da divisão não é repartir. Tem alguma coisa, eu vou... Não é isso? Mas como é que é isso? Eu tenho um bolo, aí não tem ninguém nessa sala. 0. Uai, gente, eu tenho que ter pelo menos o quê? 1, tá? Agora, isso aqui posso. Eu tenho 0 balas, divido com meus 100 queridos alunos, cada um ficou com 0. Não tem problema nenhum. Né? Não tem nada, todo ficou com nada, dividindo aí, tá? Então, aqui já não pode ser... Vamos dizer assim, esse 0 aqui, ó, como se trata de uma divisão, já deveria ser a primeira exclusão que a gente faria. Beleza? Gente, ó, essas duvidazinhas de matemática, elas vão surgir mesmo, tá? Porque, igual eu falo, é muito detalhezinho. E matemática, eu falo que é o ó do brogodó, porque se o aluno aí
vão captar. Mesmo aqui, vou te falar pela faixa etária de vocês aqui. Todo mundo aí já formou ensino médio há pelo menos uns 3, 5 anos, sim ou não? Muito mais. Mas tem uns mais novinhos, ela é novinha, gente. Não, mas tem gente mais novinha aqui, ó. Ela é novinha. Nossa Senhora. Então, retiro o que eu disse, gente, há 10 anos. Não, mas não tem mesmo, não. Não, você é novinha também. Aí, viu? Tinha uma. Quanto tempo já formou? Nem formou. Aí, viu? Então, uma média razoável. Então, mas mesmo assim, gente, 3 anos é muito tempo para você pensar estar longe da matemática. Vamos realmente pensar igualzinho e falar 10 anos. Gente, aí é pior ainda, você não lembra mesmo. Tá? Cássia, mas é impossível? Óbvio que não. Só você vai pensar o seguinte, quanto mais tempo afastado disso, você vai ter que ter uma paciência maior e uma dedicação que maior. Eu já faço esse pedido para quem está aí há 20, 10, 15, tipo assim, não gosta de matemática. Você tem que ter 2 fatores para você aguentar o tranco aqui. Persistência e paciência. Dá paciência que as coisas vão entrar no eixo. Tá? Relação de pertinência. Então, vamos aproveitar aqui e fazer uma brincadeira. Não copia. Vamos ver se vocês estão bem mal ou bem mal, né? Eu vou escrever os símbolos e vocês têm que me falar. Pensa o seguinte, matemática tem sua linguagem própria? Eu tenho que saber traduzi-la? Óbvio, né? Então, essa é uma primeira barreira que a gente tem que vencer, porque a gente está mais desacostumado, tá? É igual aos termos do direito, eu não tenho que saber identificar artigo, para que eu nunca sei esses breguetes assim, né? É isso. Cássio, o que é breguete? Ah, gente, é qualquer coisa. O que é chup? Qualquer coisa, tá? Só para não ler o que eu estou falando. Então, vamos lá. Que símbolo é esse? Hã? Pessoal do online, deixa eu até explicar uma coisa. O Dialon falou, Cássia, você, só o presencial respondeu, você não falou nada. Mas é porque eu não vou falar nada nem presencial, nem para online. Então, fica assim, ó. Quando eu pergunto uma coisa para o presencial e eu não repito, é porque eu não vou repetir de jeito nenhum. É porque meu objetivo não é dar a resposta, é perceber o que vocês estão falando. Então, eu vou dar a resposta em geral em outro momento. Então, o pessoal online pode ficar tranquilo. Se for para vocês ouvirem, eu vou repetir o que o aluno presencial falou. Se eu não falar, é porque você da sua casa tem que repetir do mesmo jeito, igual o presencial. Cássia, eu estou sozinho na biblioteca, vou ficar falando igual um doido? Sim. É melhor ser um doido concursado. Né? Faça raciocínio óbvio. Quem que é esse? Hã? Fala direito. Pessoal do online, aqui é uma briga entre o está contido e o contém, né? Então tá bom. Pessoal do online, só para constar, o pessoal presencial parou de falar. Só para constar, tá? Copo meio cheio. Essa foi ótima. Não precisa nem perguntar se ela gosta de beber uma cervejinha, né, gente? Não precisa perguntar. Que você sabe que você está proibida, né? Porque cada porco que vocês tomam diminui até 30% a memória naquela semana. É verdade. É uma reportagem da revista Veja. É verdade mesmo. Não, isso é verdade. Uma vez a Veja, ela soltou uma reportagem falando esse negócio de memória e tal. E aí, na reportagem, ela é mais antiga. Então, ela falava o seguinte, que cada vez, né, vamos supor assim, que a pessoa tem um porre mesmo e tal, que ele diminui em até 30% a sua capacidade de memorização na semana seguinte. Então, na semana seguinte, a sua produção, vamos dizer assim, de memória, ela fica meio afetada. Resumindo, até dia 8 de novembro, para que vai beber? Lógico que não, né? Porque naquela semana... Não, pode, gente. Uma tacinha, 2, 3, pode, né? Vamos lá. Não, não é copo cheio. Alguém? Vai? É Ana mesmo, né? Até agora você está falando bonitinho. Conclusão, estamos bem, mal ou bem mal? Então, beleza.
Tô brincando. Vou te dar uma dica. Quase pouquíssimas turmas acertam todos, tá? Eu tô aqui olhando para a Ana no fundo da sala, porque como eu sei que ela é aluna, eu fico olhando para os ex-alunos. Aí sim, quem já foi, vou falar por mim, não sei com quem você fez. Se fez comigo, tinha que saber. Porque, inclusive, eu faço toda aula de conjunto, eu faço isso. Não, isso é cruel. Não precisa copiar, porque vocês vão ver tudo esquematizado, não precisa correr e copiar. Pertence, não pertence, isso aqui vocês nunca erram em geral, tá? Então, isso aqui não é o nosso problema. Esses dois, gente, é o máximo. Né? Não tem nenhuma sala que o povo acerta. No fundo, é sempre... Eu escuto nos dois, as duas partes. Está contido e o contém. E vamos dizer assim, ó, de todos os símbolos que estão no quadro, esse daqui é o mais importante para a gente. Tá? Esse é o está contido e esse é o contém. Se eu inverto isso aqui, filhos, já era. Não é impossível você fazer uma questão certa. E tem vários pontos na nossa matéria que a gente vai usar isso aqui. Então, vamos dizer, de todos eles, esse aqui é o mais problemático. Se você trocar isso aqui, você provavelmente vai ter um impacto maior no seu concurso. Cássia, e esse? Dificilmente. Esse aqui, união, interseção. Aqui vocês acertam o nome, mas na hora da operação tem muito aluno que confunde quem é quem, né? Mas a gente vai ver no futuro. Esse aqui a Ana falou bonitinho, no final da sala. Outros, eu não sei se outros falaram, tá? Porque eu concentrei até nela falando. Complementar de B em relação ao conjunto U. Tá? Isso aqui é uma simbologia para complementar. Cássia, eu sou tarada, eu pensei em combinação. Ok. Só que combinação não está no seu edital e nem dentro da matéria de conjunto. Então, assim, existe um símbolo parecido de combinação? Existe, mas não dentro de conjunto, né? Então, né, é diferente. Esses três aqui, ó, eles são a mesma coisa. Só jeito diferente. Considerando que esse U fosse um conjunto universo, eu posso usar essas duas nomenclaturas para representar esse complementar. Cássia, já caiu isso em prova? Uhum. Não na IDECAN necessariamente, tá, gente? E aí, só lamento. Vocês vão ver que assim, eu não vou ficar conseguindo fazer igual em outros concursos, falar assim, ó, isso aqui IDECAN cobrou, isso aqui não cobrou, porque o mapeamento dela é muito falho, tem poucas questões específicas disso. Tá claro? Então, eu vou ter que te falar de uma forma um pouco mais abrangente, tá? Bom, então esses três são os mesmos. Esses dois, para nós, também são importantes, porque isso aqui tem a ver com lógica de argumentação, que aí está bem explícito no seu edital. Esse é o para todo, e esse aqui, muitos presenciais acertaram, que é o existe, o pelo menos um, né, o algum. Esse aqui foi muita maldade, eu nunca vi ele em prova, mas vai que, né, é o existe um único, tá? Aí houve fatorial. Tá, exclamação também é fatorial, num contexto de análise combinatória, não num contexto de conjunto. Tá? Então, se eu fosse assim, um 6, assim, isso aqui é um contexto de fatorial, que não seria aqui. Tá? Caso a gente tem que saber todos esses? Tem, com certeza. Vou passar, só que eu vou passar nos momentos certos, tá? Você pode ficar tranquilo, são todos. Aqui era só para ter o termômetro da turma. Então, olha aqui, gente. Então, vamos começar pelos dois primeiros aqui, que é o pertence e o não pertence. Então, esse ezinho, ele significa pertence ou não? Pertence. O ezinho normal, pertence. E o ezinho cortadinho, não pertence. Bom, uma coisa aqui interessante, que esses dois somente são utilizados para relacionar elemento com conjunto. Ok? Então, esse pertence ou não pertence só são utilizados para relacionar elemento com conjunto. Então, é o seguinte, gente, na matemática, os símbolos, eles vão ter regras de utilização, de significado. E, num primeiro momento, vocês vão ter que, vamos dizer assim, acostumar novamente com essa simbologia, para que vocês realmente leiam a questão de forma correta, ou seja, entenda da forma correta. Então, por exemplo, filho, quando a gente dá a matéria assim, no primeiro momento, ela fica fácil ou difícil? Difícil? Fica fácil, gente. Porque, olha aqui, eu estou te dando só o significado de pertence. Quando a gente está fazendo só um, só fica facinho. O que fica difícil? Quando você termina a matéria inteira e mistura. Então, você só vai pensar comigo assim, não ser iludido, que não vai cair, por exemplo, você completar com pertence numa prova.
Tá? Então, tem alguns exemplos assim que é mais para explicação, que você tem que estar assim, ó, vai cair, por exemplo, complete com pertence ou não pertence? Nunca, sem chance. Pode até cair não nesse nível, mas a gente precisa disso para a ponte, tá? Então, vamos lá. O 3, pertence ou não pertence ao conjunto A? Hã? 0,2, pertence ou não? Pertence ou não? Lógico que pertence, né? 1/5 que eu saiba é 0,2, tá? Imagine a sua prova indo embora por uma coisa dessa, né, gente? Então, olha aqui. Primeira dica que eu te dou. Para com o negócio de fácil ou difícil, conteúdo fácil ou conteúdo difícil. Existe questão fácil e questão difícil. Existe professor psicopata ou não. Ele vai pensar assim, se eu colocasse aqui 0,2, ninguém erraria. Aí eu só mudei o jeito de escrever, coloquei 1/5, porque eu sei que vocês não fariam a conta, porque vocês, né, liga automático, e aí pronto, já fez uma parcela errar. Então, cuidado. Pertence? Lógico que pertence, porque 0,2 é a mesma coisa de 1/5. O 2, pertence ou não pertence? Mas ele não está lá, não? Mas é menos, né, gente? E os -7? Não pertence. Queridos, a relação de pertinência, ela só serve para isso. Ela vai cair como en passant. Na realidade, vai vir igual a gente fez no exemplo lá do inteiro lá. Aqui, ó, volta aqui comigo. A gente não usou os símbolos, ó, ao símbolo do pertence, ao símbolo. Então, aqui, ele cai muito mais na questão da leitura do exercício do que foco do exercício, tá? Pode ir? Ditando. Alguém aqui vai fazer o técnico e o analista? Vai. Todo mundo aí já? Então, coloque para mim. Dados dois conjuntos. Dados dois conjuntos, A e B. Lembrando que conjunto é sempre... Conjunto A, conjunto B é sempre letra maiúscula, né? O conjunto ele é normalmente representado por letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, dados dois conjuntos A e B, vírgula, quaisquer, vírgula, dizemos que A é subconjunto de B. Perdão, pode só trocar a ordem. Dizemos que B é subconjunto de A. Dizemos que B é subconjunto de A. Então, repetindo. Dizemos que B é subconjunto de A. Se todos os elementos de B, pertencerem também ao conjunto A. Se todos os elementos de B pertencerem também ao conjunto A. Então, beleza. Aí, depois que você copiou, coloca assim, ó, representa-se por. Então, olha aqui, eu tenho lá, tem que ter uma fórmula matemática para eu representar isso, não é? Então, eu falo que B está contido em A, ou eu falo que A contém B, ou ainda que B é parte de A. Tudo isso, gente, fala a mesma coisa, que B é subconjunto de A, que qualquer elemento que está em B também está onde? Em A, beleza? Depois disso aqui, ditando. Pode ir? Caso, então aqui, ó, depois da representação, caso pelo menos
pelo menos um elemento de B, caso pelo menos um elemento de B não pertencer ao conjunto A, caso pelo menos um elemento de B não pertencer ao conjunto A, dizemos que B não é subconjunto de A. Dizemos que B não é subconjunto de A. Então, olha aqui, gente, para eu ter uma relação de inclusão, tem que ser todos. Se todos os elementos de B, sem exceção, também estiverem no conjunto A, eu tenho uma relação de subconjunto. Se umzinho não pertencer, não, né, filho? Tá? Então, depois aqui do caso, aí você vai escrever representa-se por. Então, como é que eu escrevo isso na linguagem mais matemática? B não está contida em A não contém B, ou ainda que B não é parte de A. Então, B não está contida em A não contém B, ou ainda que B não é parte de A. Perfeito? Pode deixar aqui.